Olá, irmãs, a paz do Senhor. Estamos aqui nesta segunda-feira à tarde para lermos a palavra do Senhor e sermos edificadas por ela. Hoje eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Oséias, no capítulo 6. Profeta Oséias, capítulo 6. 3 primeiros versículos nós vamos meditar. São versículos que marcaram minha história e eu creio que podem ter marcado a história de muitas irmãs. Esses versículos trazem consolo e trouxeram consolo para mim em tempos de muita tristeza. Era o Senhor me dizendo que Ele estava no controle de todas as coisas. E eu quero meditar com você nesta tarde. Os 3 primeiros versículos vão dizer o seguinte: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Amém? São 3 versículos que dizem muitas e muitas coisas para nós hoje. Em primeiro lugar, o profeta ele nos chama a retornar para o Senhor. Ou seja, irmãs, retornar é alguém que já estava no Senhor, né? Então ele nos chama a aquelas que estavam com os olhos fixos no Senhor, que estavam com o coração no Senhor, que estavam atentas ao propósito dos céus, ao reino de Deus, que voltem a estar atentas ao reino de Deus, que voltem a olhar para o Senhor. Que o nosso olhar hoje, irmãs, não seja no problema, não seja no caos, não seja nas coisas desta terra, mas que o nosso olhar se volte para o Senhor. Fixe no céu, de onde vem o nosso socorro, de onde vem a nossa restauração, de onde vem a nossa alegria. E ele explica por quê. Ele fala, olha, volte os seus olhos para o Senhor, porque os problemas que você está enfrentando, porque as tristezas, essa ferida que foi aberta, não foi aberta pelo caos, pelo trabalho, por alguém que tinha inveja de você, ou pela situação econômica do seu país. Essa ferida foi aberta pelo próprio Senhor. Então, você tem que voltar os seus olhos para Ele para entender por que essa ferida foi aberta. E ficar tranquila, porque essa ferida que Ele abriu, Ele sarará, Ele a ligará. Ou seja, Ele está dizendo aqui, o Senhor é o único que sabe o que você precisa. É o único que sabe como fazer o que você precisa. E é o único que pode e sabe te sarar. Como diz no Salmo 139, ainda que não chegasse, ainda não chegou a palavra na boca, mas o Senhor já sabe o que vamos pedir. Ele conhece nosso coração, esquadrinha os nossos pensamentos, sabe todos os nossos caminhos. Então Deus sabe como agir. Então esse versículo vem de consolo para nós, dizer, irmã, você que está aí, você está com uma ferida aberta? Você está passando por tristeza, por angústia, por decepção? Olha, tem feridas que são o próprio Deus que faz. E sendo o próprio Deus que faz, tem propósito nessa ferida. E tem cura para essa ferida. Amém? E ele continua no versículo 2. Depois de 2 dias nos dará a vida. E ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Ele está dizendo assim, olha, fica tranquila porque essa ferida foi aberta. Mas rapidamente o Senhor virá te trazendo vida de novo. Porque quando a gente pensa em ferida, a gente pensa em despedaçada, a gente pensa em morte, em aflição, em angústia, em fim da linha. Mas ele diz, olha, esse Deus que fez tudo isso, ele fez por um propósito. Ele sabia exatamente o que precisava ser restaurado, transformado, purificado, santificado na sua vida. Ele abriu isso e dói. Dói a gente ser transformado, irmãs. Dói o Senhor trabalhar na nossa vida. Dói mesmo. Eu já passei por isso e eu tenho certeza que as irmãs já passaram por lutas que vieram do próprio Deus para nos transformar, que não tem explicação, não tem porquê, mas vieram de Deus para nos transformar e dói. Mas fica tranquila,
porque Ele nos dará vida e vai ser rapidamente, vai ser no segundo dia. E no terceiro dia Ele nos ressuscitará, fazendo uma alusão à ressurreição de Jesus ao terceiro dia. Aquele que venceu a morte virá nos ressuscitar para vivermos diante dEle. E para a gente viver diante do Senhor, irmãs, tem que ser em santidade, tem que ser em purificação, tem que ser em paz, tem que ser com a mente, com o coração alinhados aos propósitos e ao desejo celestial de Jesus. E no versículo 3, ele diz assim, ó: então, já que a gente sabe de tudo isso, já que a gente voltou os nossos olhos para o Senhor, já que a gente sabe que Ele que abriu a ferida, Ele vai fechar, vamos continuar, vamos caminhar, seguir, conhecendo, buscando em conhecer o Senhor. Porque se nós fizermos isso, se o Senhor abrir a ferida, se Ele fechar a ferida, e se a gente continuar prosseguindo em conhecer ao Senhor, nós teremos bênção. Irmãs, o final de todas as tristezas, angústias, lutas, provas, guerras, aflições, desafios que o povo de Deus venceu, ao final de todas, existia bênção. Existia bênção para o povo de Deus. E não é diferente conosco nesses dias. No versículo 3 vai dizer: ele virá como a alva. Olha lá, como a alva será a sua saída. E ele nos virá como a chuva. Ou seja, ele vai sair pela manhã, mas ele vai nos trazer pela tarde a chuva serôdia que rega a terra. Essa chuva, irmã, é uma chuva que ela não faz barulho, ela não tem trovão, ela não tem relâmpago, ela não tem nuvens negras, ela é como um orvalho. Ela só cai e quando você olha tá tudo molhado, mas tudo fértil, tudo abençoado, tudo preparado para que as sementes elas tenham vida e elas brotem, elas floresçam e elas deem fruto. Então o profeta nos diz assim, ó: o Senhor virá rapidamente. E se nós obedecermos a palavra, voltando os nossos olhos para Ele e prosseguindo em conhecê-lo, Ele virá com bênção, a bênção da fertilidade, a bênção da presença dEle, a bênção do Espírito dEle, que vai regar a nossa terra. Ou seja, vai regar a terra do nosso coração, vai regar a terra da nossa casa, vai regar a terra da nossa igreja, da nossa cidade, da nossa nação. E quando uma terra é regada, ela fica boa para fazer as sementes brotar. Então, continuando a palavra da irmã Marcela ontem sobre em que ela falou no final sobre sementes, sobre brotar. Vai brotar na nossa terra todas essas sementes que foram plantadas em aflição, com ferida aberta, com choro, com lágrimas que o Senhor regou. Elas brotarão porque o Senhor derramará a bênção da fertilidade sobre a nossa terra. Então, nesses tempos em que estamos orando, buscando por salvação, buscando por libertação, buscando por transformação dos nossos familiares, da nossa casa, tantas e tantas irmãs pedindo, para que o Senhor entre com milagres de salvação, de libertação, porque nós temos, parentes, familiares que ainda não se renderam ao Senhor, bênçãos que nós estamos clamando há tanto. Eu tenho certeza que o Senhor vai regar os nossos pedidos e vai nos atender depois que essa ferida for fechada, depois que fomos ressuscitadas, transformadas para servir o reino de Deus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração e que me traz alento, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que Ele nos ama. Ele não vai nos deixar perecer, Ele não vai deixar a ferida aberta, infeccionando, irmãs. Ele não vai deixar a ferida aberta, juntando um bicho, Ele vai fechar. Ele vai trazer a cura, Ele vai trazer a libertação, Ele vai trazer o renovo. Amém? Se você crê nessa palavra, feche os seus olhos comigo e oremos ao Senhor, colocando os pedidos de oração das nossas amadas irmãs, da sua amiga, Estes são os momentos, os dias em que estamos lutando realmente em corrente, uma pelas outras, Umas ligadas às outras em oração, fortalecendo e sustentando as outras. Pode ter certeza, irmã, que a sua oração tem me sustentado.
né? Que a sua oração tem sustentado a irmã Marcela, a irmã Rosa, a irmã Lúcia, tem sustentado a sua irmã vizinha, né? E que as minhas orações têm sustentado as irmãs e vice-versa. Nós temos nos sustentado umas às outras, naquele que é a única rocha capaz de nos manter de pé, Jesus Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus que não desampara. O Senhor é um Deus que não abandona. O Senhor é um Deus que abre a ferida, mas que fica ali, olhando ela. E sabe o momento certo de sarar, o momento certo de fechar, o momento certo e a maneira certa de nos curar. Te pedimos hoje, Pai, em oração, unidas, a cura dessa ferida. Cura o nosso país, cura a nossa cidade, cura a nossa igreja, cura a tua igreja na face desta terra, cura as nossas vidas, as nossas famílias, cura as nossas casas, Pai. Oh, Senhor, só o Senhor sabe o propósito de cada ferida aberta. Ah, Senhor, mas que o teu propósito seja cumprido e que cada uma dessas mulheres seja ressuscitada, Pai, vivendo diante do Senhor com as bênçãos do céu. Bênçãos, Pai, que vem como chuva suave, que rega, que nutre, que hidrata a terra, Pai, preparando essa terra para frutificar, para florescer, Deus, para ser uma terra abençoada. Por isso, Senhor, colocamos diante de Ti cada pedido de oração, por libertação, por cura, por salvação, por transformação, por providência. Senhor, Tu sabes a necessidade de cada irmã. Vem, Senhor Jesus, com o Teu braço forte, com a Tua mão poderosa, com o Teu amor, Senhor, que nos alcança e traz a bênção de cada uma das irmãs. Continua sustentando a vida do nosso pastor, dos nossos pastores, dos nossos líderes. Ah, Senhor, continua sustentando a vida, Senhor, das nossas líderes, das nossas irmãs, das nossas companheiras de oração. Cada uma dessas mulheres que dobram seus joelhos, que clamam ao Senhor. Deus, fortalece, fortifica, anima, dá sabedoria, dá vigor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor Jesus, recebe os nossos jejuns, as nossas orações, nesse relógio de oração, nesse tempo de 10 dias dedicados, Pai, ao Senhor. Recebe, opera, traz a bênção, traz frutos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, olha para a nossa nação e vem, Senhor, com socorro e cura. Precisamos do Senhor nesses tempos de crise, nesses tempos de aflição. Em nome de Jesus, entregamos nossas vidas a Ti, entregamos nossas orações, nosso clamor e nosso louvor, crendo que o Senhor está nos ouvindo e que em breve se levantará em nosso favor. Em nome de Jesus, amém. Irmã, seja abençoada aí na sua casa onde você está. Um beijo e fique na paz do Senhor.